nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A meditação da palavra hoje se encontra no Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 20 ao 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si o outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se inclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importas? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que a escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje esse evangelho, ele nos ensina três coisas. Aqui no evangelho, bem no início, Pedro ele faz uma pergunta a Jesus a respeito do discípulo amado. O discípulo amado era aquele, João, aquele que estava com Jesus na hora da sua crucificação, também juntamente com Nossa Senhora e Maria Madalena. Esse era o discípulo que Jesus amava. E aqui Pedro ele chega para Jesus e ele faz a pergunta, né? O que é que será de João? E Jesus ele só responde: O que te importas? Tu segue-me. O que é que Jesus ele quer com isso? Aqui na primeira palavra que a gente tem que trazer para a nossa vida é o foco na nossa missão. Aqui Jesus ele estava praticamente dizendo a Pedro que ele cuidasse na sua missão e deixasse as dos outros. Por quê? Porque muitas vezes a gente questiona a missão dos outros, muitas vezes a gente questiona aquilo que os outros fazem, muitas vezes a gente olha para as coisas que as pessoas fazem, mas não olha para a nossa. E Jesus ele diz que Pedro ele tem que cuidar da missão dele, como cada um de nós também. Nós não devemos se importar com a missão dos outros, né? A gente tem que buscar fazer a nossa missão, fazer aquilo que Cristo ele pede de cada cristão que é enviado a serviço, aquilo que Cristo ele pede que cada cristão faça como verdadeiro discípulo, como verdadeiro seguidor de Cristo. E a segunda palavra é o testemunho. Aqui Jesus diz que João é aquele que dará o testemunho verdadeiro, ou seja, quanto testemunho também nós vemos de Jesus. Então, assim como João, nós também temos que dar testemunho da verdade. Nós devemos testemunhar que Jesus, ele é o Cristo verdadeiro, ele é o único que pode fazer alguma coisa por nós. Nós devemos testemunhar que Cristo é aquele que pode fazer algo na nossa vida para que a gente possa ser pessoas melhores, que nós possamos testemunhar que Cristo é o verdadeiro Deus que nos salva. E a terceira coisa é os grandes feitos de Jesus. Aqui no Evangelho, bem no final, vai dizer que Jesus fez tantas outras coisas que, se fossem escritas em livros, não caberia no mundo. Ou seja, aqui é aquela coisa, né, onde muitas vezes os protestantes eles criticam a Igreja Católica por acreditar na tradição. E muitas vezes Cristo, tudo que ele fez, ele não foi colocado na Bíblia, né? Assim como os protestantes acreditam. Cristo ele fez muitas outras coisas e João era aquele que dava testemunho dessas coisas. Então que a gente possa acreditar naquilo que a nossa igreja ensina. Tudo aquilo que ela traz para a nossa vida é verdadeiro porque foi testemunhado pelos discípulos, pelos apóstolos. Então, que nós possamos se apoiar na nossa fé e que a gente possa jamais duvidar dos feitos de Jesus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.